Meu nome é Holanda Brausa de Castro Esteves, que fui casada com um militante jornalista, Joaquim Esteves, e eu estou hoje aqui para fazer um depoimento sobre a história da ditadura, da qual nós fomos muito prejudicados e a gente tinha que estar fugindo, os meus filhos foram muito prejudicados porque tinha que mudar a toda hora. Eu tinha muito medo que tirassem meus filhos de mim. E naquele tempo não tinha a facilidade de comunicação como eu tenho hoje, né? Então, era difícil, então às vezes meu marido sumia, né? Então eu tinha sempre aquela angústia de não saber aonde ele estava, se ele estava vivo ou morto, como vários colegas, amigos dele até hoje não se sabe o que aconteceu. Então, eu tô aqui hoje com 76 anos para dizer aos jovens que sempre que puder, defendam o nosso país, que o nosso país é muito lindo e as pessoas que fizeram isso merecem pagar pelo que fizeram. Porque tortura é crime. Logo, eles terão que pagar por isso. E pagar bem caro, tanto quanto eles nos fizeram sofrer. Família inteira, não prejudica só o dono, ou só o que participa. Sempre a família inteira sofre. E a tortura psicológica era, muitas vezes, meu marido foi juntado, desacordado, em plena Boca Maldita. E uma das vezes, só no outro dia, ele desapareceu, ele saiu para trabalhar, e eu não sabia onde ele se encontrava. Depois fui saber que uma pessoa tinha pego ele e tinha levado ao hospital, porque ele estava todo machucado e ele até morreu com o nariz quebrado. E de maneira que a minha participação é que o Brasil que não torna acontecer isso aí. Porque, no caso, eu não quero ver os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos sofrerem o que nós sofremos, né? E fomos a São Paulo. Depois de 7 anos, moramos em São Paulo, que foi uma hora que deu assim uma tréguazinha para nós podermos viver um pouquinho mais em paz com os nossos filhos. Que nós fomos a São Paulo e lá que nós conseguimos ainda deixar por um tempo as crianças ficarem na escola, né, por um tempo. E aí voltamos em 75. E em 75 a gente pensou que tudo estava... Eu, pelo menos, pensei, né? Porque meu marido não era de comentar muito isso comigo. Porque ele, para me poupar, né? Porque eu já tinha essa preocupação muito grande. E depois, ele era um bom jornalista, ele era uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, não só para a família, como para todas as pessoas das quais a gente tinha amizade. Ele era incapaz de fazer qualquer maldade com alguém, seja lá quem fosse. Ele só pensava na igualdade.
que o que o filho dele tivesse, ele queria que o menino da rua também tivesse. Então, essas qualidades é que eu admirava muito nele. Porque se a gente passava numa lanchonete, vamos supor, e as crianças estavam comendo pastel, os meninos de rua já vinham ao lado dele e diziam: tio, eu também quero um pastel. E todo mundo já estava acostumado aqui em Curitiba, que quando viam ele entrar na lanchonete, assim, qualquer coisa, eles já falavam. Daí ele não fazia outra coisa, ele não comia o pastel. Entendeu? Ele dava para os meninos. Quando eu via, tinha uma mesa no canto lá, porque geralmente os bares não deixam entrar, né? E ele então fazia questão, mandava entregar um prato de pastel. Quer dizer, então ele tinha uma qualidade raríssima, que ele não pensava nele, ele pensava no geral. E ele queria que todos tivessem os mesmos direitos. Entendeu? Sempre ele comparava os filhos dele com os demais. Entendeu? Então, isso são as qualidades dele, né? E eu sempre nunca pude acompanhá-lo, né? Nas andanças, tudo, porque eu tinha 4 filhos, né? Pequenos, né? Mas sempre eu estava, à medida do possível, sempre comparecia, né? Às vezes essas reuniões, essas coisas, né? Mas eu tinha muito carinho pelo que ele fazia. Muito mesmo. Porque eu sabia que ele não estava trabalhando só para a família. Ele estava trabalhando para o geral. Como se fossem todos irmãos. Que assim deve ser, né? Deveria ser sempre assim, né? Então, eu até estou dando esse depoimento. Eu estou até fazendo esse depoimento devido a uma homenagem a ele. Porque eu tinha muito carinho por ele, pelo que ele fazia, e também nós teríamos muito material para essa entrevista, sabe? Mas, porque uma ocasião eu guardei todas, eu tinha 4 pastas recortando, né, do jornal, a matéria que ele fazia em todos os jornais. E como a gente não poderia, eu tive que me desfazer de livros, de tudo, de qualquer material que fosse, né? Porque se eles pegassem, né? Ele ia preso, né? E então eu para evitar isso, eu recortei todas as matérias dos jornais e com essas 4 pastas nós fomos a Paranaguá, né? Para fugir um pouco. Meu marido arrumou um emprego num jornalzinho lá, porque tinha que comer, né? E daí eu guardei essas pastas no forro de uma casa abandonada. Então, ali teria uma grande história. Mas, infelizmente, quando eu fui procurar, só tinha um monte de papel grudado devido à chuva, que tinha goteira nessa casa velha. E eu fui procurar isso depois dos 3 anos, que foi quando eu achei que a casa velha até há pouco tempo existia lá, sabe? Então, um dia eu sabia que eu ia mostrar isso para alguém, né? Mas infelizmente eu não pude fazer nada. E teve uma passagem
em Paranaguá também, teve uma passagem seguinte. Eu estava de 7 meses do meu filho e meu marido fazia com o nome de outro, né? Assim, um jornalzinho lá, para a gente poder sobreviver, né? E esse jornal até está na biblioteca, sabe? Está na biblioteca, tem 3 exemplares lá, sabe? Que chama Jornal de Paranaguá, sabe? Então, e uma ocasião, os homens, né? Os homens de verde estiveram lá e procuraram, através de um que trabalhava no Correio, que ele também era militante, no Correio do Paranaguá. E então ele viu na lista, né, na hora que chamaram ele lá, ele foi se apresentar, né, porque tinha que se apresentar. E eu então estava de 7 meses, e eu digo, o que eu faço agora, né? O que eu faço? E eu pedi um auxílio para ele, né? Porque eu falei, o que eu faço agora? Ele estava editando o jornal aqui em Curitiba. Quer dizer, então ele não estava presente, né? Daí, como ele me disse que viu na lista o nome do meu marido, aí eu peguei e fui até lá, né? No local onde eles estavam, e falei, me apresentei, falei, olha, eu sou esposa do Joaquim Esteves, né? E eu não sei se vocês estão chamando ele ou não, né? Mas eu soube, através de outras pessoas, que vocês estariam aqui convocando os que são militantes e tal. Daí eles falaram para mim, aonde que ele está? Eu falei, é justamente isso que eu vim fazer. Vim falar que ele não está aqui em Paranaguá, que ele está em Curitiba. Sabe? Daí eles falaram assim, olha, a senhora não minta, porque se a senhora mentir, mesmo a senhora estando com esse barrigão, a senhora vai ser punida. Olha a minha situação. Eu falei, não, eu juro, eu tenho mais 3 filhos. Eu juro, pelos meus filhos, que é a coisa mais sagrada que eu tenho, que ele está em Curitiba. Ele não mandou eu dizer, ele nem sabe que vocês estão aqui. Entendeu? Só que eu me adiantei porque eu achei que vocês poderiam chamá-lo e ele não, né? Então eu já vim de antemão comunicar a vocês. E assim foi a nossa vida, né? Até então, que infelizmente em 75 eu pensei que tinha tudo terminado, mas infelizmente ainda ele foi chamado, não sei se era DOPS, não sei, não lembro na época, porque veio um senhor que fazia parte também e deixou uns jornais para ele distribuir, sabe? E daí, então, o bicho pegou, porque descobriram, né? E a gente pensou que era tudo tranquilo, porque já tinha, imagina, nós ficamos 7 anos em São Paulo, a gente achou que, né? Porque era assim, era de Curitiba, né? Sofremos todas as repressões possíveis, né? Então, esse é minha modesta contribuição é isso. Para que todo mundo lutem, os jovens, né? E o trabalho que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso, porque é uma conscientização, né? Para que os
os demais, assim, tomem outro rumo, né? Amem seu país, defendam o seu país sem sangue, né? Sem tortura. Porque eu sei de tudo que acontecia, tem pessoas. Ainda existe uma pessoa aqui em Curitiba que é a esposa de um que fazia as torturas. Infelizmente ele já morreu. Ou felizmente para ele, né? Porque eu conheço a esposa dele. Ele era militar, torturador. Quem que era? Não vou esclarecer. Não interessa agora, porque já... Né? Não, é que a gente já tem tantos nomes de pessoas. E era gente famosa de Curitiba, sabe? Mas, na verdade, eu não lembro se tivesse o sobrenome, né? Não dele, né? Não dela. Não, pois é dele. É. Então, eu descobri através de uma amiga minha, que era prima dela. Incrível, né? As coisas acontecem assim. Então, é isso. Ô, Lana, mas conte um pouco. Quando que você conheceu seu marido? Eu me casei em 59. E ele já era militante. Do Partido Comunista Brasileiro. Exatamente. Aqui em Curitiba mesmo. Aqui em Curitiba. Porque ele é do Rio de Janeiro. Ele é mineiro, morou muitos anos no Rio de Janeiro. E depois ele veio para Curitiba. E nós nos conhecemos, nos casamos. Mas eu não tinha a menor ideia do que era a política. Eu fui aprender muita coisa com ele. Muita coisa. E algumas coisas ele escondia de mim porque ele não queria... Porque já chegava a tortura com ele, né? E eu com mais os meus filhos, né? Tinha preocupação. Infelizmente, os meus filhos foram muito prejudicados com esse negócio de mudar, né? De viver sob tensão, né? Eu não podia... Eu chegava aí buscar as crianças na escola de medo que roubassem meus filhos, né? Que torturassem meus filhos, que... Ai, graças a Deus, até o momento, agora já dá para respirar, né? Só que eu não acredito que isso aí não acabou ainda. Né? Eu acho que ainda não acabou. Totalmente. Não. Por isso que eu apoio muito, muito, e olha, parabéns para vocês, para o Narciso, que começou esse evento, essa coisa, né? Eu acho maravilhoso. Eu até me propus a também fazer parte aqui, sabe, de alguma coisa, trabalhar com vocês e tal. Mas é que ultimamente eu já estou com 76 anos, né? Então eu já tenho dor no joelho, essas coisas assim, sabe? Não tem problema. Mas à medida eu tinha outros afazeres, né? E tudo. Agora eu já estou livre, assim, de várias coisas. E isso eu vou... Nossa, seja muito bem-vindo. Eu vou continuar. Eu comecei com ele, né? Mas aí não deu. Foi bem no comecinho já, sabe? Que deu. Vim várias vezes aqui. Hã? Nos anos 80? Não, quando ele começou, logo que ele começou aqui. Entendeu? Eu vim. Eu convido, porque, na verdade, uma coisa que eu também já vou aproveitar para... É uma crítica, sabe? Que não sei se vai valer a pena, mas... olha, a esperança... A minha esperança, quando mudou de governo, que é a nossa presidenta. Então, quer dizer, por mais que nos façam hoje, é pouco, pelo sofrimento que a gente viveu, né?
Então aí veio aquela indenização, né? Só que você veja, essa indenização tem 11 anos que eu dei entrada. Até hoje eu não recebi. E tem mais pessoas, né, que não receberam ainda. Então diz que tinha prioridade por causa da idade, tinha uma porção de prioridades. Só que isso aí não funcionou, não. Porque até o momento eu não recebi nada. Quem peleja para isso acontecer é o Narciso, eu cobro dele. E ele está sempre vendo para mim, ele já fez o que pôde. Então eu fiquei assim, eu estou decepcionada no momento. Pode ser que amanhã eu pense diferente com essa nossa presidenta. Porque, como ela foi uma vítima também, ela deveria dar mais atenção a essas pessoas, como eu, como várias que ainda tem aí, né? Que muitos já morreram, né? Não usufruíram de nada. Né? Porque eu podia dar um mundo para a gente que nunca vai nos devolver o que nós sofremos. É só quem passa por isso é que pode avaliar o que é uma ditadura. Só. E a minha opinião é que isso fosse muito bem esclarecido nas escolas, sabe? Já desde o início. Amar o Brasil, né? Assim, ter carinho pela nossa pátria, sempre pensar no melhor para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu... Sabe? É uma coisa que ainda não acontece, né? Porque é isso que me decepciona. Eu fico decepcionado por causa disso, porque, imagina, muitos que entraram com essa... como que se diz assim? A indenização, já morreram. Entendeu? E depois eles não pagam assim tudo de uma vez, nada. Então eu já estou convencido com problemas de saúde, pela idade e tudo, né? Então era a hora certa de vir, né? Mas até o momento nada. Então, isso aí é meio decepcionante, sabe? Aliás, não é meio, não é bem decepcionante. Por quê? Pode perguntar. Você menciona muito a questão de tortura. Que ano que seu marido nasceu? Só para entender. Que ele nasceu? Não, eu fiquei... Eu posso contar a história, né? Como eu estou fazendo. Não, que de repente ele foi... Depois ele já sofreu no Estado Novo do Vargas ou não? Ele sempre foi. Desde que ele veio para Curitiba... Era mais velho? Hã? Você? Ele tinha 13 anos mais velho que eu. Entendeu? Isso era com 89. Então eu me casei em 59. Então o que eu estou contando é tudo o que aconteceu de 59 para cá. Mas eu já sabia que ele era militante, que, sabe? Admirava muito por isso, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Mas espero que... Você lembra onde que vocês estavam no dia do golpe? Como foi? Se ele comentou alguma coisa? Você já tinha noção do que estava acontecendo? Não, aí com o tempo já estava, né? Já tinha noção, eu acompanhava os jornais, né? Tudo. E a casa de vocês tinha reuniões? Eram feitas reuniões na casa de vocês? Não. Às vezes a gente ia a algumas reuniões. Em casa de outros, né? Mas na minha casa, não. Entendeu? Tinha várias pessoas que tinham... Assim, que faziam reunião mesmo.
E eu, com medo disso, porque eu soube que quem fazia reunião era bem mais perseguido, né? E que se achassem livros ou qualquer literatura sobre isso, né? Que eles pegavam para valer. Então, eu sempre pensando nos nossos filhos, né? E às vezes ele queria fazer, mas eu é que sempre brincava, sabe? E eu, então, eu me desfiz, assim, de toneladas de livros. Não doei para a biblioteca, porque nem sabia se podia ou se não podia, né? Esse aí eu joguei no lixo mesmo, sabe? Porque eu sabia que se eles pegassem um panfleto na sua casa, eles já achavam um jeito de te torturar, né? Jogou no lixo, Lula? Eu joguei uma parte no lixo, outra queimei, outra, sabe, conforme eu... Porque de medo de represália, né? Porque eu tinha que dar um jeito de defender minha família, né? E vocês, em Curitiba, já começaram... Vocês saem, pelo que eu pude entender, em 1968 daqui, né? É isso, mais ou menos? Vocês vão para São Paulo? Eu sei que nós ficamos 7 anos, e nós voltamos em 75, que foi a época da neve. Voltamos bem no mês da neve. Então faça conta. Daí eu acho que dá para... Aqui, então, vocês já sofreram perseguição política. Já. Ele chegou a ser preso aqui? Não, nós fomos a São Paulo já, porque, olha, eu me casei em 59, né? Então, sempre tinha, já tinha, né, naquele tempo, as reuniões, né? Às vezes até na Praça Osório tinha. Tinha um amigo dele, até aí houve tiroteio lá, e um amigo dele pegou um raspão no braço, entendeu? E até hoje tem amigos dele que ele não conseguiu mais encontrar, sabe? Nunca mais. Então deve ser alguns desses que foram jogados em valeta e sei lá o quê, né? Entendeu? Mas aqui, até vocês irem para São Paulo, como que Sim, foi essa perseguição na vida de vocês? Antes aqui em Curitiba. Porque eu me casei aqui em Curitiba. Entendeu? Então, daqui, a perseguição estava muita. Como que era? Olha, foi uma coisa ótima que eu agora lembrei. É bom você conversar, porque daí você ajuda a puxar. Eu só não guardo muita data, assim, sabe? Mas tiraram o direito do meu marido trabalhar. Cassaram o direito dele ser jornalista. Aí que veio... Aí teve uma pessoa muito importante que na época era... Depois dos 2 anos, assim, 3 anos, não sei bem direito, ele conseguiu, era um advogado, que também era da esquerda, e que era um reitor da universidade. E eu devo a ele muito, 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 porque ele se interessou e ele conseguiu restituir o direito, está na carteira de trabalho dele. Entendeu? Assinatura dele, tal. Isso bem depois. Ele era do Zero Hora? Do Última Hora? Como? Do Última Hora? Jornalista? Ele trabalhou no dia, foi o primeiro emprego dele, era no dia, que foi quando eu conheci ele. No dia, trabalhou na Última Hora, quando ele foi trabalhar na Última Hora, então a perseguição foi maior ainda.
Ele chegou a ser processado naquele inquérito contra os jornalistas do Última Hora? Processado, não sei. Isso eu não tomei conhecimento assim. Só que daí, imagina, teve uma ocasião que andava atrás dele, que eu não... Você veja, quando ele foi para Paranaguá, eu não sabia onde ele estava. Porque houve uma perseguição. Você sabe, um contou para o outro contou para o outro, e chegou no ouvido dele que eles iam ser, né, qualquer coisa lá, torturado, ou cadeia, né, porque ele aqui nesses documentos que tem, que ele foi para a cadeia, ele foi preso, né, só que ele não ficou, porque ele confessou. Ele confessou que ele era militante, mesmo que ele era comunista. Entendeu? Tem que, se quiser ler depois. Entendeu? Isso antes de vocês irem para São Paulo. Isso. Aí eu procurei. Digo, mas meu Deus, onde é que está esse homem? Né? Veio uma pessoa de Paranaguá, ele ficou num hotel lá, que já era pessoa assim, conhecida, porque essa pessoa, desse hotel, ele fazia propaganda, às vezes ele trabalhou com propaganda também para o jornal, entendeu? Então ele era conhecido dele, daí ele pegou e foi para... Quando ele viu que a... Isso eu fui saber depois, né? Porque eu não sabia por que ele tinha ido para Paranaguá. E aí, então, foi aí que a gente resolveu ir para Paranaguá. Fazia 15 dias que ele não aparecia em casa. 15 dias. Depois de 15 dias, ele mandou, através de uma outra pessoa, me avisar que ele estava no hotel tal, em Paranaguá, mas que assim que desse para ele voltar, ele voltaria, mas que ele estava vendo um lugar para a gente se mudar para Paranaguá. Porque ele entrou em contato lá com o jornal também, e não sei qual foi a conversa lá que ele conseguiu ficar lá. E foi aí que ele veio. A gente fez a mudança para lá. Daí que ficamos... Sabe que eu não me lembro quantos anos. Eu devia ter feito um rascunho, né? Que daí eu ia lembrar. Deve ser, no máximo, 4 anos. É, pode ser. É, em Paranaguá daí, né? E lá vocês também foram... Porque daí ele não... porque, não, daí lá só teve esse episódio. Esse episódio do... De que ele tinha vindo para fazer o jornal, né? Para editar o jornal. O jornal chama Jornal de Paranaguá. O nome. Daí que ele é intimado a comparecer. Isso, e que eu fui e que eles me ameaçaram também. E daí ele se apresentou? Ou... Não, daí eles aceitaram a minha justificativa. Daí que vocês Que eu jurei foram pra pelos São meus Paulo? filhos, eu falei, eu tenho 3 filhos e um na barriga. O senhor acha que eu vou mentir? Ele não está na cidade, ele está em Curitiba. Aí eles perguntaram o que ele tinha feito em Curitiba, eu falei, olha, sinceramente não sei, mas eu acho que ele foi num oculista lá, uma coisa assim. Entendeu? Aí eles puseram lá como presente, puseram a anotação lá, sabe qual que é. Daí que vocês vão para São Paulo? Daí que nós ficamos em Paranaguá durante, não sei te dizer, quantos anos. E aí o irmão dele tinha uma empresa porque nós ficamos na miséria em Paranaguá. E por isso que ele fez esse jornalzinho para ver se, né? Ficamos na miséria a ponto de ficar morando por um tempo, por uns meses pelo menos, em uma igreja evangélica.
em Paranaguá. O pastor lá e a esposa nos acolheu e nós dormimos na sacristia, né? Eles puseram cama beliche e nós ficamos lá por uns 3, 4 meses. Até achar um jeito de sair de lá, né? E daí minha mãe faleceu aqui em Curitiba. E aí ela tinha uma casa boa até, em Boa Vista, aqui em Curitiba. E aí então foi dividido, vender a casa, e daí foi quando a gente pegou um dinheiro que deu para pelo menos fazer uma meia água lá, sabe? Um terreninho lá. Então a gente daí já tinha onde morar, pelo menos, né? E em São Paulo, vocês sofreram? Ah, São Paulo, pois é. Aí o irmão dele, que era advogado, era do Banco do Brasil, sabe? Aliás, tinha muitos do Banco do Brasil, né, que também eram militantes, né? Tinha, né? Então, mas ele não era, ele era contra até isso. Ele não gostava do irmão participar disso aí. Mas quando ele veio nos visitar e viu a nossa... Aí que ele convidou, ele falou assim, olha, Joaquim Alberto, vão para São Paulo, que eu vou arranjar um trabalho para você na empresa. E daí então foi quando a gente respirou. E ele mudou de nome ou foi? Não, foi assim mesmo, né? Só que lá ele mudou completamente. O irmão dele tinha ele era diretor de uma empresa de tratores, sabe? E daí, paralelo, tinha uma loja de peças de tratores. Entendeu? Daí, então, ele pôs o irmão para trabalhar nessa coisa de peças de tratores. Aí, nesse tempo, ele se afastou mais. Porque daí ele já não estava no núcleo mais, né? Ele tinha lá suas correspondências, tinha sempre, ele sabia tudo que estava acontecendo sempre. E daí, quando ele pensou que estava tudo em ordem de 75, né? Daí nós resolvemos voltar. E chegamos aqui, daí... Até tem um dos depoimentos dele aqui, que ainda ele foi chamado, porque ele estava vendendo o jornal um militante, amigo dele velho, no primeiro tempo, pediu para ele vender jornais da coisa, sabe? Mas eu nem me toquei. Não me toquei, porque senão não ia deixar mais ele, sabe? Aí eu acabei. E ele foi preso em 75, na Operação Marumbi? Não. Aí, a partir de 75, a gente, quando voltamos, daí ele foi trabalhar, ele foi convidado daí para trabalhar como jornalista não sei quem que era na ocasião, mas ele foi chamado para trabalhar como jornalista no Palácio Iguaçu. Mas ele, na verdade, ele não foi fixado, como é que se diz assim? Ele foi... Teve estabilidade. Não, ele foi como... Comissionado? Não, como contratado, né? É auxiliar de gabinete, entendeu? Aí, com o passar dos tempos, né? Lembra que veio uma lei que quem tivesse mais de tantos anos com essa profissão, né? De auxiliar de gabinete,
automaticamente passaria para... como é que é? Elitista. Isso já ocorre aqui, eu... Não é ser elitista, não do Estado, sim, já era Concurso. funcionária com a... Naquele tempo não fazia muito concurso, né? Entendeu? E daí foi que continuamos a vida. E Mas vocês foram perseguidos depois de 75? Que eu saiba, não. Pelo menos eu e as crianças, a gente esqueceu isso. Eu e os meninos, né? Porque daí todo mundo já estava estudando, né? E tal. Então, quando ele foi preso várias vezes? Ou uma vez? Você lembra? Ele foi preso. Isso em Curitiba, você Isso morava aqui aqui. em Curitiba, fora daqui ele nunca foi preso, né? Então depois de 75 vocês voltam e daí tá tudo mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Daí com ele... Porque aí ele ficou trabalhando lá no Palácio do Iguaçu e eu estou querendo me lembrar uma pessoa que o nome dele, que eu só tenho a agradecer a essa pessoa, que era esse reitor da universidade na época. Que ele que conseguiu que o meu marido voltasse a ser jornalista. Pois é, então é o que eu tinha a dizer, né? Que, como eu falei no começo, que todos os filhos, né, os pais deveriam orientar os filhos, né, para que nunca mais, tortura nunca mais. Né? Isso aí é muito dolorido. É só mesmo quem passa, e assim, o tempo passa, tudo passa, mas a cicatriz fica para sempre. Só isso. Muito obrigado. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia
poderá voltar dobrado, com a mesma vigilância de quem ama a liberdade. Poderá impedir que volte o império da maldade, mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.